Se sou fiel no pouco, o Senhor me confiará mais. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui na nossa comunidade da Imaculada Conceição, neste domingo, 25º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos chama a refletir acerca das nossas escolhas. Ou eu sirvo a Deus com generosidade do meu coração, ou eu sou escravo do lucro, do poder, do dinheiro. A palavra de Deus é muito clara para nós. Se eu sou fiel nas pequenas coisas que Deus me concede, com o suor e a honestidade do meu rosto, do labor das minhas mãos, o Senhor também confiará muito mais. Se eu sou infiel, desonesto, uso de esperteza para me engrandecer, em detrimento da desonestidade, escravizando o pobre, o que menos tem, Deus também irá pedir contas da minha vida. Meus irmãos e minhas irmãs, como que este tema de hoje, que a palavra de Deus traz para nós, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, pega-nos de cheio, porque podemos cair nesta mesma armadilha que o mundo hoje nos apresenta. Muitas vezes queremos ser grandes, queremos ser melhores, queremos lucrar, queremos ser rico de coisas, mas não é isso que irá nos fazer felizes. A palavra de Deus na primeira leitura diz que não irá passar aos olhos do Senhor em claro o que os desonestos deste mundo faz com o pobre, exploram e escravizam. Veja bem, como que a palavra é atual, meus irmãos. Na época do profeta Amós, que é conhecido como o profeta da justiça social, aquele que falava em nome do pobre, dos escravizados, dos excluídos. Como que aquela gente, os espertalhões daquela época, faziam com os pobres? Olha como diz a leitura, olha. Vamos esperar o sábado para diminuir as medidas de trigo e aumentar os pesos e adulterar as balanças. Olha só, no meio do trigo eles colocavam palha, para que quando fosse pesar lá na balança, desse muito e pudesse lucrar mais. Adulterar as balanças. Quem aqui já pôs gasolina no posto, gasolina adulterada no seu carro? Mais água do que gasolina, não é? Mais produtos aditivados do que gasolina. Não é diferente da época do profeta. Os espertalhões da época do profeta, como os de hoje, eles querem a todo custo subirem na vida, mas massacrando
e oprimindo os menos necessitados. E isso, minha gente, Deus abomina, Deus rejeita, Deus tem nojo, não compactua com a exploração, com a miséria humana. Jesus nos alerta hoje. A busca excessiva pelo lucro, pelo dinheiro, ela não pode ser uma questão legal na nossa vida. O dinheiro honesto, ganhado com o suor do seu rosto, ele é agradável aos olhos de Deus. Agora muitos querem ganhar o seu sustento sendo esperto, como os filhos das trevas, não como os filhos da luz. Tem muitos aí, no jeitinho brasileiro, nós vamos dando jeitinho. Veja bem, ninguém vai ver, ninguém vai saber. Aos olhos deste mundo não, mas aos olhos de Deus sim. Jesus, ele alerta os discípulos, como nos alerta hoje. O que aconteceu na época de Jesus? Tinha um patrão e o administrador. O administrador desonesto, o que ele fez? O patrão tinha seus devedores. Um devia 100 barris de óleo, e aquele administrador que sabia que ia ser mandado embora, usou de esperteza para abater o que os devedores deviam ao empregado, ao dono. Então você devia 100 barris de óleo, não, vamos colocar aqui 80, fica legal para mim e para você, viu? Devia 50 sacas de milho, vamos colocar 30, tá bom para você? Tá, meu patrão não vai saber não, viu? Por quê? Porque na hora de ser mandado embora, ele tinha onde recorrer a esses tal amigos. Tá vendo, minha gente, como é que é? Jesus diz, olha, usa de esperteza para você fazer amigos no reino dos céus, porque as coisas terrenas passam, as espertezas deste mundo, elas ficam aqui, você não leva nada, e muitos não têm consciência disso, querem viver na corrida frenética do lucro, para ganhar dinheiro, para ficar abarrotado, sabendo que suas contas estão cheias, que não vai passar necessidade. Caixão não tem gaveta, viu? Não adianta. Você não vai levar. E até lá no cemitério vai ter gente que vai roubar de você, viu? Rouba a alça de caixão. Se o morto for mais rico, tiver um dente de ouro, eles vão lá e arrancam. É desse jeito. Não adianta, gente. Então Deus está do lado do pobre, do excluído, do marginalizado, daquele que não tem vez e nem lugar neste mundo. E o que nós devemos fazer? Ser honestos. O que Deus nos dá com gratidão, através da nossa honestidade, nós devemos partilhar. Quantos irmãos nossos padecem, excluídos, que precisam das nossas mãos generosas? Somente quem tem essa sensibilidade da partilha dos dons que Deus te dá,
pode fazer o caminho da partilha e amar os pobres, os excluídos. Estes são os prediletos de Deus. Então a gente precisa muitas vezes visitar o nosso coração, porque podemos cair no erro, viu? Nós podemos cair. A gente precisa ficar em alerta. Quantos de nós vivemos escravos de coisas, do dinheiro? Não. O dinheiro é para eu me tornar uma pessoa sensível à dor do outro que não tem nada. O dinheiro é para eu viver, não é para me sufocar, me tornar escravo ou explorar alguém em detrimento do lucro. Não. É o Senhor que diz hoje: olha, se você servir a dois senhores, não tem como. O nosso Deus é ciumento, rico em amor e bondade e misericórdia. Se você serve ao dinheiro, ele é o seu senhor. Ele manipula a sua vida. Ele toma lugar de Deus. Tirando Deus misericordioso do trono do nosso coração e dando lugar a outro Deus, que não é o Deus verdadeiro. Então vamos hoje, minha gente, abrir o nosso coração, a nossa consciência, para que possamos viver os dons da partilha, do bem para todos. Se a gente assim o fizer, nós somos mais felizes. E olha que a gente não precisa muito para viver. Você não precisa estar abarrotados, cheios de coisas. Tem gente que sofre só de saber que não tem aquilo dali. Ou se vai acabar, já sofre antes. Tem gente desse jeito. Por quê? Porque a sua segurança está naquilo ali, está naquela coisa. Você colocou toda a sua esperança naquele objeto, naquelas coisas que passam. E Jesus diz hoje: procurai ganhar as coisas que não passam. O céu, a palavra de Deus, que sustenta a nossa vida, que edifica a nossa esperança, que nos faz mais humanos, mais homens e mulheres de Deus. É isso que precisamos ser. Então vamos pedir hoje que o Senhor possa nos alcançar. E se tivermos esta tendência maldita de querer viver o lucro, o dinheiro excessivo, as coisas passageiras deste mundo, que o Senhor possa nos converter, mudar a nossa vida, mudar o nosso ser, para sermos livres diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.